Olá, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano, Biologia. Nós vamos continuar falando sobre primeira lei de Mendel. Primeira lei de Mendel é bem extensa, a gente está percebendo, tem várias aulas de primeira lei, só que são temas todos, né, separadinhos. Hoje, a aula, né, de primeira lei é sobre sistema RH. Bom, o sistema RH, ele complementa o sistema ABO. RH e ABO, então eles vão acabar sendo sistemas complementares. É onde a gente acaba tendo aquele detalhe, aquela associação. Eu sou do tipo A positivo, A negativo, B positivo, B negativo. Então vamos tentar entender como isso funciona dentro dessa tipagem sanguínea. Vamos lá comigo. O sistema RH é aquele que vai identificar, então, né, a pessoa positiva ou negativa. Então existe o RH chamado de positivo e existe o RH chamado de negativo. Professor, por que é RH? Bom, existe uma historiazinha, né? Que esse RH veio da palavra Rhesus. Rhesus era um gênero de macaco que agora não existe mais, tá? Mudaram o nome Rhesus para macaca, chama-se macaca mulata hoje, a espécie, né? Desse macaco, que era o macaco do gênero Rhesus. Então, esse RH vem de Rhesus. Por quê? Porque esse macaco ele foi bastante utilizado em experimentos, né? Experimentos principalmente espaciais, onde então foi detectada no sangue desse macaco uma tipagem sanguínea compatível com o humano. Então ficou sendo chamado de sistema RH de Rhesus para o humano nesse caso. Perfeito? Bom, o RH positivo e o RH negativo é aquele que vai identificar se a pessoa é positiva ou negativa. Muito bem. Como que é essa história? Bom, para uma pessoa ser positiva, ela tem que ser errão, errão ou errão, errinho. Bom, se você está lembrando, nossa primeira aula de primeira lei de Mendel era aquela da dominância completa, que era onde a gente tem um alelo dominante e um alelo recessivo, e eles então têm uma relação de dominância completa. Então nós voltamos basicamente a uma das primeiras aulas que nós tivemos, né, a de dominância completa. Então cuidado, sistema RH não é alelo múltiplo, porque a tipagem sanguínea ABO é alelo múltiplo, e sistema RH não é alelo múltiplo. Fique atento a esse detalhezinho. E quem é negativo é o errinho, errinho. Ou seja, ele não tem o dominante errão. Perfeito? Bom, uma pessoa que é RH positiva pode doar para uma pessoa RH negativa? Bom, poder até que pode. Só que existe uma ressalva aí, existe um detalhe importante. Se o positivo doar para o negativo, isso vai promover, vai provocar nesse negativo a produção, eles vai promover, né, a produção, então vai passar a produzir anti-RH, ok? Então aqui nós temos uma restrição, né, de acordo com a produção de anti-RH. Ou seja, essa pessoa ela está sendo imunizada. Então, se a pessoa positiva doar para uma pessoa negativa, essa pessoa negativa ela vai produzir anti-RH. Então, ela está sendo imunizada. Bom, isso é problema para a primeira transfusão? Primeira, não. E se uma segunda transfusão for necessária, o positivo para o negativo? E aí, sim, pode ser que dê problema. Porque os anti-RH vai, então, combater as hemácias positivas que estão entrando nessa pessoa, entende? Estão sendo transfundidas. Muito bem, então há restrição na primeira transfusão sanguínea? Não. Dentro do aspecto não vai haver aglutinação, mas haverá essa produção de anti-RH. Vamos entender melhor isso? Vamos lá. Para entender melhor, nós vamos voltar a falar daquela nossa personagem principal, que é a hemácia. De novo, então, vamos lá. Hemácias, nesse caso, voltam à cena, né? Por quê? Porque é delas que nós, então, precisamos para identificar a tipagem. Vamos lá. Se uma pessoa, ela apresenta na membrana plasmática da hemácia, depois de madura, né, depois de formada, aglutinogênio A. Captou? Ela é do tipo A. Como é que é mesmo o nome, professor? Vamos lá.
Como é que é o nome dessas substâncias que estão na hemácia? Aglutinogênio. Muito bem. Os aglutinogênios, nesse caso, né? Tipo A. E se eu encontrar o aglutinogênio B? Que tipo sanguíneo que é essa pessoa? Bom, essa pessoa é do tipo B. Se eu encontrar o A, é A. Se eu encontrar só o B, é B. Se eu encontrar os dois, é AB. E se eu não encontrar nenhum, é O. Muito bem, é isso aí. Só que agora nós temos uma outra tipagem, que é o RH. Muito bem, veja só. Se a pessoa tem errão nas suas hemácias, né, durante a maduração das suas hemácias, essa pessoa ela vai apresentar o RH na membrana plasmática. Muito bem. Eu sei que você está pensando agora aqui, professor, então esse RH é o aglutinogênio? Sim. Então, o aglutinogênio RH, se estiver presente, a pessoa é RH positiva. E se o RH não estiver presente, ou seja, se a pessoa for errinho, errinho. Então, se a pessoa for errinho, errinho, ela não vai apresentar o RH. Então, ela é o quê? RH negativo. E assim nós podemos compor toda e qualquer tipagem sanguínea do ABO. Não há uma restrição, tipo, o A só pode ser positivo e o B. Não, não. É assim, ó. Então, vamos lá. Vamos fazer um joguinho aqui. Vai lá. Que tipo sanguíneo que é essa pessoa? Vai lá. B negativo. Perfeito. E agora? B positivo. Muito bem. E agora? A negativo. Muito bem. E agora? A positivo. Muito bem. Isso aqui. Opa, professor, agora peraí. O positivo, perfeito. Você falou que é O positivo, acertou. Ixi, agora deixa eu ver se eu consigo. Tampei tudo. E agora? O negativo. É essa a ideia, entende? Então, nas hemácias, nós vamos encontrar os aglutinogênios que identificam ABO, né? ABO e o RH. Muito bem. Então, se uma pessoa é RH negativa, ela não pode receber do O positivo. Bom, esse não pode tem um detalhe, né? Até que pode, mas ela produzirá o quê? Anti-RH. E é isso que vai atrapalhar no processo de transfusões recorrentes, né? Outras transfusões. Muito bem. Então, já que conseguimos identificar, né, os alelos envolvidos na tipagem sanguínea, né, nós vamos entrar agora num caso especial quase dei a resposta. Um caso especial de sistema RH, que é a eritroblastose fetal. Quando se fala em RH, né, tipagem RH, uma das principais cobranças que nós temos é sobre a eritroblastose fetal, que na verdade ela é chamada de doença hemolítica do recém-nascido em primeiro momento. Vamos entender isso? Vamos lá, professor. Então é o seguinte, se nós pegarmos uma pessoa que é RH positiva, RH negativa, tem aquela relação de transfusões. Muito bem. E se essa incompatibilidade for entre mãe e filho, nós temos um caso de doença, vamos lá? Então o nome é doença hemolítica do recém-nascido. Recém-nascido. Nossa, professor, que nome doido. Nascido. Muito bem. Essa doença hemolítica do recém-nascido pode também ser chamada de eritroblastose fetal. É que são duas coisas diferentes, na verdade. Eu vou tentar explicar uma e depois eu vou inserir a outra explicação, tá? Fiquem atentos a uma sigla DHRN, tá? Então, fique atento a esse, DHRN, ou seja, doença hemolítica do recém-nascido, tá? Vou deixar uma flechinha para eu completar posteriormente a eritroblastose fetal. A gente vai escrever isso, você já sabe, né? Bom, em casos de eritroblastose, nós temos uma relação bem específica, tá? Quando então a mãe apresentar-se RH negativo, a mãe tem que ser RH negativo. Bom, não há outra possibilidade? Não. Então, nós temos que começar a pontuar aqui o que é necessário, o que tem que acontecer. Caso contrário, não há possibilidade de eritroblastose, tá? Então, a mãe, ela tem que ser RH negativa, tá? O pai, nessa circunstância, ele tem que ser RH positivo. Vamos entender por quê? Bom, porque se a mãe é errinho,
o pai tem que ter um errão para que o primeiro filho ou filha, tá? Tanto faz, seja positivo ou positivo, tá? Nesse caso, então, para que o primeiro filho ou filha seja positivo, tem que ter um pai positivo, concorda comigo? Porque se os dois forem negativos, R com R, não dá positivo nessa questão, tá? Bom, o primeiro filho, na nossa circunstância, né, no nosso primeiro passo, não terá eritroblastose fetal. Existe possibilidade, professor? Vamos deixar isso para depois. Nesse momento, nós vamos para a eritroblastose clássica, tá? Aquilo que é mais comum. Bom, quando em gestação, o primeiro filho positivo e a mãe negativa, pode haver uma incompatibilidade bem na gestação, durante o processo de gestação. Isso é muito difícil acontecer, sangue da mãe e do bebê se misturarem ao longo da geração, porque você sabe que tem a placenta que barra essa mistura. Porém, na hora do parto, que é o momento mais delicado de todos, tá? Não é o único momento, mas é o mais delicado. E assim sendo, né, o sangue da mãe passa para o bebê e o sangue do bebê passa para a mamãe. E aí que vem o probleminha, tá? Esse sangue positivo do bebê começa a circular no sangue negativo da mamãe. E essa mamãe, então, ela passa a ter o processo de imunização. Ou seja, ela começa a produzir anti-RH. Como assim, professor, começa a produzir? Bom, o sistema imunológico da mamãe reconhece as hemácias positivas do bebê e vão combater essas hemácias. Mas para combater eu tenho que produzir anticorpos. Demora um pouco para produzir anticorpos, né? Cerca ali, a partir de 72 horas, esses anticorpos começam a ser produzidos, entendeu? Cerca de 72 horas para então o organismo começar a produzir. E isso vai acarretar então na imunização da mãe. A mãe não vai ter problemas nesse caso, né? E nem o bebê. Então, nesse caso, os dois não teriam efeito algum sobre, né, de eritroblastose. Agora, vamos para o segundo momento. Segundo filho ou filha também é positivo. Nessa gestação, o segundo filho ou filha também nasceu ou está em gestação positiva. Aí vem o X da questão. O que tem no sangue da mamãe? Anti-RH. Se por acaso o sangue da mamãe começar a entrar em contato com o sangue do bebê, o que vai passar da mamãe para o bebê? 2 anticorpos. O que começa a acontecer com as hemácias do bebê nesse momento? Elas começam a entrar em hemólise. Doença hemolítica. Hemólise, no caso hemolítica, significa rompimento das hemácias. Essas hemácias, quando em rompimento, principalmente no recém-nascido, elas começam então a liberar a substância bilirrubina. E essa bilirrubina é o que vai caracterizar a icterícia, que é aquele amarelão da criança. O amarelão da criança é determinado então pela doença hemolítica do recém-nascido. É onde então o médico, né, o enfermeiro, ele identifica o processo de eritroblastose e tem algumas providências a serem feitas, né? Tem os métodos clínicos a serem feitos. É claro que eles não cobram essa metodologia clínica numa prova, é óbvio, né? Mas enfim, há o diagnóstico da eritroblastose pelo amarelão da criança, pela icterícia, ok? Muito bem. Então, quem está com um problema de eritroblastose, doença hemolítica, é o filho 2. Bom, vamos pensar agora, o que é eritroblastose? Eritroblastose fetal. Professor, por que chama eritroblastose? Bom, isso é uma consequência secundária. Primária é quando a hemácia começa a romper. As hemácias estão em rompimento, hemolítica. Captou? Nós temos agora a reposição dessas hemácias hemolizadas. Mas quem que vai entrar nesse local? Bom, são hemácias novas, só que é um recém-nascido. Então essas hemácias que podem ser lançadas no sangue da criança ainda não estão prontas. São células ainda nucleadas, para você ter ideia. São os eritroblastos. Eritroblastos são células ainda nucleadas que serão lançadas no sangue da criança. Isso faz o diagnóstico de eritroblastose fetal.
Entendeu? Então são duas consequências, né? O rompimento das hemácias é a doença hemolítica e a eritroblastose é quando as hemácias precisam ser repostas. Mas aí joga-se os eritrócitos, que são as hemácias que ainda não estão madurinhas. Elas não são eficientes no transporte de oxigênio. Então vai haver uma reposição, mas é uma reposição ainda não 100%, né, satisfatória. O que vai acontecer então? A criança vai começar a ter falta de oxigenação. E essa falta de oxigenação, principalmente cerebral, pode levar então a sequelas. Sequelas como paralisia, né, perda de determinados movimentos, ou até levar à morte. Tá? Bom, existe uma metodologia clínica que é fazer a transfusão total da criança em eritroblastose. Tá? Então a criança está em processo, pode-se fazer a transfusão total, tirar o sangue da criança e colocar um outro, né, para então evitar mais rompimentos de hemácias. Essa é uma questão clínica, né? Ou tem outros casos de eritroblastose que são acompanhados, né, através de algumas medicações e acabam não tendo problema algum para o bebê, beleza? Ou uma leve anemia, né, no futuro da criança, ok? Mas nós temos um detalhe aqui importantíssimo a ser comentado. A criança 2, ela pode ser salva, né, no sentido de que ela não passa pela eritroblastose, nem pela doença hemolítica, em momento algum, tá? E o que tem que ser feito? Bom, durante o nascimento do primeiro filho ou filha, né, a primeira criança, sabendo que ela é positiva e a mãe é negativa, instala-se o quadro de DHRN. Bom, professor, então, o que se faz nessa circunstância? Bom, assim que o bebê nasceu, a criança, né, nasceu, a mãe tem 72 horas para produzir anti-RH. Antes disso, do parto até 72 horas, tem aquele intervalo que você pode e deve administrar uma injeção. Alguns classificam como vacina, mas não é vacina, isso é um soro, ok? Então a mamãe vai receber um soro, ou seja, vai receber anti-RH. Vamos entender isso? Bom, esse caso, a mamãe vai receber anti-RH para que as hemácias do bebê sejam destruídas. Vamos repetir. A mamãe, depois que o bebê nasceu, caso tenha entrado em contato com o positivo, ela vai receber soro anti-RH, uma injeção. E esse soro tem como objetivo destruir as hemácias do bebê que estão circulando no sangue da mamãe. Isso vai evitar com que a mamãe produza anti-RH. Então esse soro tem o objetivo de impedir que a mamãe produza anti-RH. Beleza? Sendo assim, a segunda criança vai nascer sem nenhum problema. Mas aí você está pensando comigo, professor, mas peraí, se injetou anti-RH, essa mãe não vai ficar com anti-RH no sangue? Pensa bem, esse anti-RH foi injetado, ou seja, a mamãe não produziu esse anti-RH, então ela não está imunizada. Esse anti-RH, uma hora ou outra, ela vai sumir do sangue da mamãe. Tá? Por quê? Porque foi injetado. É como se fosse um soro de cobra, um soro de aranha. Né? Tá lá, foi picado por uma cobra. Injeta-se o soro para destruir o veneno dessa cobra. Se a pessoa for picada por uma cobra da mesma espécie, mesma cobra, posteriormente, ela vai ter que tomar soro de novo? Sim, porque esse soro, né, já foi embora. Assim como acontece aqui. Veja, se a segunda filha nasceu positiva, né, ela não vai ter eritroblastose, porque a mamãe tomou o soro. A mamãe vai ter que tomar soro de novo? Sim, vai ter que tomar o soro de novo, porque ela vai passar as hemácias para a mamãe e a mamãe não tem anti-RH, então ela tem que receber para não produzir esse anti-RH. Então isso salva uma terceira criança se nascer positiva. E assim sucessivamente, captou? Então esse é o fato da eritroblastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido, que pode ser aplicada, né, no sistema RH, beleza? Então vamos dar uma recapituladinha básica aqui. A pessoa pode ser A positivo, B negativo, A, nananã, O, nananã, enfim, todas as tipagens sanguíneas podem ser combinadas. Então a gente fez a associação de dois sistemas, sistema ABO e sistema RH. Dentro do sistema RH nós inserimos essa conversa da eritroblastose fetal. Tudo bem? Bom,
Agora, eu quero falar para vocês sobre um tipo sanguíneo especial que as pessoas podem ter. Difícil de diagnosticar, mas as pessoas podem ter, que é o chamado falso O. Vão comigo? Venha cá. Quando a pessoa, ela sabe a tipagem sanguínea, né? No caso, facilita bastante a questão de transfusão. A pessoa pode receber sangue e tudo mais. Muito bem. Às vezes é feito aquele teste, né? Da agulhinha, pinga lá o soro, tal, e dá O. O, nesse caso, é que não tem A nem B. Muito bem. Só que daí a pessoa pode ter um filho ou uma filha. E aí a pessoa pode ter uma surpresa na tipagem sanguínea desse filho ou dessa filha. Vamos entender como é que acontece? Vamos lá. Esse detalhe é chamado de efeito Bombaim. Bombaim. Alguns chamam de Bombay. Bombay. Tá? Bombaim, região da Índia, né, onde tem uma alta incidência desse caso. Isso aqui é chamado de falso O. Falso O. Tá? Bom, por quê? Porque a pessoa, na verdade, ela não é O propriamente dita. Ela pode ser outra tipagem sanguínea, mas o falso O acaba tendo, né, a revelação. É um fenótipo O. Como é que acontece? Bom, a pessoa, ela tem um gene, o gene Bombaim, ou gene Bombay, tá? E no caso, a pessoa aqui, ela pode ser Bzão, professor, vou colocar Bzão, não vou colocar Czão, ok? Porque pode confundir com AB, né? Então, Czão, ou Czão, Czinho. Essa é uma pessoa dominante. Mas a pessoa pode ser também Czinho. Muito bem. Uma pessoa dominante, ou seja, Czão, ela vai produzir uma enzima que vai associar, vai desencadear a ação dos alelos A e do alelo B. Vamos entender? Vamos fazer então a nossa hemácia aqui de novo. Vamos lá. Essa nossa hemácia está aqui. E essa pessoa, imagine você que ela tem o alelo A. Só o alelo A. Então, ela deveria expressar qual aglutinogênio aqui? O aglutinogênio A. Mas tem essa restriçãozinha. Se a pessoa for dominante, ela vai produzir uma enzima. A enzima é essa que vai desencadear a ação do A, do alelo A, e essa vai produzir A. Então, ela é A verdadeiramente. Agora que é o problema. E se a pessoa for Czinho, ou seja, o gene Bombaim recessivo, ela não tem a enzima. Se ela não tem enzima, nesse caso, a pessoa não vai desencadear o A. E se no caso se a pessoa também tem um alelo B, vamos lá. Se a pessoa também tem um alelo B, bom, aqui deveria ter o aglutinogênio B, mas tem? Não tem. Então, nessa circunstância, esta pessoa, ela é caracterizada como O. O fenótipo verdadeiramente é O, mas ele é O propriamente dito? Ou seja, geneticamente ele é O? Ele acaba não sendo geneticamente O. E aí que vem o probleminha. Imagine você, um pai, né? O pai, ele fala assim, eu sou do tipo O. E a mãe também é do tipo O. A mãe e o pai são do tipo O. E aí, de repente, né, essa geração parental tem o primeiro filho. E esse primeiro filho nasce do tipo A. Lascou. O casamento foi pro vinagre. Concorda comigo? Lascou tudo. Mas existe uma possibilidade. A mãe, no caso, né, a mulher jura de pé junto. Não aconteceu nada. Mas o pai fala, mas não tem possibilidade. Eu assisti ao professor Cristiano e lá ele falou que quem é O do O tem que nascer O. Não, mas ele também explicou sobre o falso O. Vamos entender então. Na verdade, esse pai não é O. Na verdade, ele é o quê? Izinho, possivelmente, ou Ia, seja lá o que for. Mas como que ele é identificado como O? Opa, é aí que ele entrou no efeito Bombaim, ou efeito Bombay, né? O efeito O, tá? Muito bem. Então, nesse caso, a pessoa conseguiu descobrir de uma maneira meio complicada nessa história, né? Mas ele conseguiu identificar. Há a possibilidade de saber se a enzima está ou não presente, né? Existem testes
para ver se a enzima está ou não presente. Às vezes acaba sendo isso o necessário. Beleza? Então estudamos aí, né, complementando a tipagem ABO, RH positivo e negativo, também o falso O. Beleza? Te espero numa próxima. Valeu!